boa noite a todos. Que as energias salutares do estudo, do aprendizado, possam nos banhar a nossa mente e o nosso coração nesta noite, para discutirmos, para conversarmos sobre um assunto que naturalmente nos toca de forma muito particular, porque no mundo material, no mundo corporal das coisas, nós que somos seres espirituais e aqui estamos para aprender, é a prova do exercício, não é? E para iniciar a nossa conversa, não é? Vamos trazer uma historinha que encontra-se no livro Semeando e Colhendo, ditada pelo Espírito Atanagildo. E ele nos conta o seguinte: Leonardo trabalhava na serraria Irmãos Cândido Limitada. Esta serraria era de posse de português muito abastado que naquela região dominava o comércio local. Ele, que fora ajudante de carregador de toras e que logo após o exercício inicial da sua aprendizagem fora promovido a folguista na recém-comprada máquina Wolf, logo depois do desencarne daquele que fora seu professor. Acontece que, no avançar do trabalho, 3 anos já se passavam sem que os donos, os senhores Cardoso, observassem que ele estava sim fazendo um ótimo trabalho e precisava ter aumento de salário, pois que, convenhamos, que aquele que assume a responsabilidade da operação da máquina não é apenas um ajudante. E ele, embora tivesse muito medo, um receio, vamos dizer assim, que ele não poderia explicar, uma dificuldade muito grande de estar com este senhor para tratar de assuntos ligados às finanças, mas era necessário. O 5º filho já estava ali para nascer. Ele era casado com aquela que o seu coração havia sinalizado que deveria estarem juntos. Então, tomou coragem e, aguardando o momento propício, quando este senhor estava sozinho no escritório, construído ali com os próprios materiais ali da serraria, pintado de cal, foi ele, bateu na porta e buscou-lhe. Este senhor Cardoso, homem experiente, português, muito habilidoso no que diz respeito à arte das negociações, observando o semblante carregado deste jovem, já perguntou: "Que queres você, senhor Leonardo?" Quase trêmulo, disse ele: "É que o senhor sabe que as coisas lá em casa estão tão difíceis e eu estou precisando de um aumento." Nem pestanejou o senhor Cardoso. E logo depois de mirá-lo e observá-lo bem, definindo uma estratégia muito rápida de conversação, ainda falou:
mas você me procurou no pior momento do ano. Você sabe que estamos enfrentando aqui algumas dificuldades com o fisco, com as cargas que o caminhão quebra. Você sabe que lidar com uma empresa é muito difícil, é muito complicado. Eu estou aqui quase desistindo. Enquanto isso, ele pensava: este não é o homem que os filhos estão se formando doutores? Que um agora, ainda neste ano, vai se formar como médico e já temos outro aqui como engenheiro? Não é este o mesmo homem que nos escritórios de Curitiba exportam toras para a Europa? Que os restos da sua matéria-prima são transformados em produtos nobres e vão para os Estados Unidos? E que ainda o resto que fica é transformado em outros produtos e é vendido no mercado nacional? Mas ainda assim, pela sua necessidade, voltou a pedir. Eu já estou aqui há algum tempo, Senhor. Já domino a utilização da caldeira, da Wolf. Eu quero apenas que o Senhor me classifique, porque eu trabalho como ajudante e já há alguns anos não recebo qualquer mudança de salário. É apenas isso que eu estou pedindo, não é nada mais não. O senhor Cardoso, naturalmente, vendo aquilo, um agravamento, uma engastação, por ter que falar de coisas que ele não queria, aumento de funcionários, com certeza era uma delas, do salário deles, ainda falou: olhe, amigo, e você não sabe, mas ali na serraria vizinha, o caldeireiro que cuida das máquinas, o senhor tal, fulano, me procurou há tempos atrás para me pedir o seu trabalho. Como eu não queria lhe deixar sem trabalho, eu nada falei para ele. Opa, mudou-se de figura. Agora, preocupado em perder o quase nada que tinha, saiu e agradeceu ali a oportunidade daquela palestra rápida e voltou à operação da sua máquina, compungido no coração, porque sabia ele da sua necessidade genuína em ter um salário decente. E conversava com aquela máquina, com aquela caldeira. Minha amiga, novamente estive lá e não tive sequer atenção daqueles capitalistas que sequer me deram a atenção devida. Mas Deus há de me ajudar. O tempo passou. E sua mulher foi até então diagnosticada com tuberculose, pois que lavava para fora, não pôde mais continuar este ofício. E lembremos nós que falamos há uns minutinhos atrás que chegava o 5º filho. Pois é, ele chegou. E veio ele com atrofia nos braços e uma contaminação qualquer no couro cabeludo. Já o 2º filho já tinha problemas de idiotia, tinha problemas ligados à deficiência mental. O filho seguinte, brincando ali pela circunvizinhança, caiu, quebrou o braço e criou ali uma legião. A sua sogra, que então lhe ajudava, não pôde mais continuar com eles, porque ela tinha pequena pensão do aluguel de um sítiozinho, mas que, como voltou para Curitiba, pediu a ele que vendesse esse último arrimo para que ela não morresse de fome no novo endereço. A coisa estava grave. Pensou ele: não tem jeito, vou ter que me resolver com o Senhor Carlos. E mais uma vez,
dessa vez de uma forma mais decidida, buscou aquele velho, aquele senhor gordo, de fisionomias robustas, mas que tinha por ele um magnetismo desconhecido. E falou: senhor Cardoso, agora não dá. Agora eu realmente preciso de sua ajuda, pois que o médico acaba de me dizer que a minha esposa precisa sair do contato com meus filhos. Como sabemos, é contagioso. A doença já está em estado avançado. Ela tem que ser hospitalizada. Pense em você, pois que agora não se trata de um pedido de aumento, o que é justo. Agora é uma caridade. Peço a sua ajuda para sair desta situação terrível. E o velho, muito acostumado à criação de oportunidades, mesmo à custa da sua própria consciência, já preparando-se para esta volta deste funcionário, já tinha ali alguns números na mente e falou o seguinte para ele: Leonardo, o que você quer mesmo? E ele disse: dessa vez eu quero um empréstimo. Não dá para continuar como eu estou. E quanto é esse empréstimo? 20.000 cruzeiros. O quê? 20.000 cruzeiros? Vocês devem estar louco. Menos não dá. Não dá, senhor. Eu tenho aqui uma dificuldade genuína. E sem querer perder a peleja, pois que não era homem de perder, era homem de ganhar, emprestar, doar. Ele nem sabia o que era isso. Ganhar, vencer, tirar proveito eram os sinônimos do seu dicionário. E acostumado a vitórias a qualquer custo, fez a seguinte proposta para Leonardo: Leonardo, eu pensei aqui numa ideia que talvez você vai gostar mais. Porque você sabe, emprestar dinheiro eu não empresto a ninguém, nem peço também. Banco nenhum jamais me teve a seus pés. É do meu feitio. Leonardo preocupou-se e perguntou então que proposta seria essa que ele diria que seria salvadora. Já sabendo que tudo que Leonardo, nos 9 anos e pouquinho que tinha já na sua empresa, deveria custar-lhe algo em torno ali de 45.000 cruzeiros, fez a seguinte proposta para ele: Leonardo, vou fazer o seguinte, peça as contas, você peça as contas e lhe pagarei 15.000 cruzeiros. Leonardo recebeu aquilo como uma bofetada, pois que sabia ele que os números eram pelo menos 3 vezes a mais, e disse: não é possível, desculpe, mas o senhor deve ter algum engano, pois que com as férias, 2 férias vencidas, a mudança de função, mais isso, mais aquilo, no mínimo são 45.000. Olha, Leonardo, você aceita se quiser, eu não estou lhe mandando embora não, você que está me pedindo, eu faço isso com você. Pela targiversação, vira-se para Leonardo e diz: faço uma coisa contigo, 20.000 e não se fala mais nisso. Virou as costas e saiu. No dia seguinte, chega Leonardo ao escritório, que por desespero total aceita a proposta ignominiosa e assina os papéis, recebe o dinheiro, vai urgentemente levar a sua esposa à internação, paga ali as contas imediatas, onde à noite, querendo descansar, pôde buscar o bar do polaco para tomar ali um gole de trago
e viu que já não tinha nada. Já não tinha nada. Sem emprego, sentiu-se lesado. Sentiu-se que chamas crepitavam dentro de seu coração, pois que tudo o que ele queria era ser justiçado. Como qualquer um de nós, precisa ele viver uma vida digna. E dias passaram, uma semana depois, estava trabalhando como ajudante de lenhador, ali naquelas paragens dos pinheiros da proximidade de Curitiba, e suas contas beiravam 4.100 cruzeiros mês, ganhava agora menos do que 2.000. E agora mais próximo à bebida, pois que em sua ignorância, e pela ignorância digo principalmente espiritual, não buscou os recursos que o viesse a auxiliar no seu coração, e cada vez mais inflamado, pois que sentia que tinha menos do que quando começou. A essa altura perdeu a mulher, faleceu. Logo em seguida o seu filhinho, o quinto, faleceu também, já a pele e osso. Os outros, distribuídos na vizinhança, estavam ali já aprendendo a furtar, quando, finalmente, o seu filho mais velho furta na serraria Irmãos Cardoso. E o seu antigo patrão, vendo aí uma oportunidade de reduzir os impostos, assessorado por seu contador, dá a queixa que foi 10 vezes maior do que aquilo que o seu filho furtou. Foi o suficiente para fazê-lo perder a cabeça. E numa dessas oportunidades que o delírio, junto com a loucura, junto com o desespero, nos batem à porta, pegou ele de um bastão, desses pinhais aí que se encontra na floresta, e foi quebrar as vidraças da casa deste senhor. O que é que acontece, amigos, quando nós vamos de encontro a aqueles poderosos que, a exemplo da Roma de antes, tinha o controle sobre as vidas alheias? Prisão. Foi para a prisão. Muito pior agora. O que acontece é que, amigos, refletia ele na prisão: odeio aquele homem. É ele o culpado da minha situação. Tudo o que eu queria era uma justa oportunidade de ser um homem de bem, mas só recebi a injustiça. E pensou: vou matá-lo. Quando sair daqui, a exemplo daqueles outros que me falavam opiniões tais e quais, vou pegar a peixeira do pernambucano e vou enfiar em sua barriga. Na manhã seguinte, quando o cabo que o prendeu foi soltá-lo, naquela manhã, naquela localidade, toda a vizinhança se absorveu de espanto quando encontraram-no enforcado com seu cinto no forro dessas traves do assoalho, e finalizou ali a sua história na terra. 12 anos se passaram e este ser, Leonardo, foi recolhido dos umbrais que naturalmente se precipitou.
e por socorrista amigo foi colocado numa casa, num lar de recebimento das almas equivocadas como nós, e foi recebido por seu antigo padrinho, que o cientificou de que havia falecido realmente. Não se tratava de um sonho, não se tratava da bebedeira, se tratava de um fato. E que a história dele foi a história de um reajuste, onde ele saberia então que, em verdade, ele não era um espírito ignorante, para que ele experimentasse a oportunidade de reencarnar desta forma, para suportar estas agruras. A espiritualidade fez como que uma redução intelectiva, e logo em seguida ele perguntou: entendi, superei esta prova, não é? Mas que houve com o velho? Por que então converteu-se ele na minha sentença de morte na terra? E ele pôde dizer que na Portugal antiga do século passado, aquela conversação, aquele velho era um comendador, muito conhecido, muito poderoso, riquíssimo em verdade, proprietário de muitas terras. E que o que ele fazia? Ele subjugava os outros que ali tinham terras para usurpá-las com a ajuda de asseclas, com a ajuda de pessoas que endossavam, através da violência inclusive, os desígnios daquele homem riquíssimo. E perguntou ele: bom, então fui eu este homem? Em verdade não, meu sobrinho. O velhote, que foi o comendador, mas tu foste aquele que endossava a roubalheira, que endossava as oportunidades de fazer o mal a tantos outros proprietários, e com 5 soldados ditava, oprimia, permitia que este senhor Henrique Azevedo fizesse tantos desmandos naquela região portuguesa. Então, amigo, você foi o capitão que endossava as agruras deste senhor, e aqueles 5 soldados que lhe acompanhavam, regiamente bem pagos para isso, foram os teus filhos, que nasceram na tua família, aleijados, estropiados, equivocados, mas que, como tu, iniciaram a transformação. E a tua amante, daquela época de capitão, que não queria que você largasse os crimes para ter joias maiores, diamantes mais vultosos, já sei, foi a minha esposa. Exato. Foi aquela que recebeu estes seres para reeducá-los. Então, amigos, conta-nos o Espírito
que, entendendo o reajuste provocado pelos equívocos da utilização malsã do dinheiro, todos se reuniram com este padrinho e migraram para cidade espiritual. Termina aqui a experiência deste espírito, mas começa aqui a nossa análise. Pois que quem de nós pode dizer-se indene das mesmas situações que Leonardo experimentou? É claro que o século é outro, é claro que os tempos são novos, mas somos todos os mesmos. Se não somos nós, aqueles mesmos Leonardos que estão buscando refazer-se, recomeçar dos equívocos, do uso equivocado, como disse, dos valores da terra. Por isso, Kardec, dando sequência à promessa do Cristo, de que mesmo 2000 anos atrás não estaríamos sós, nos fala na questão 711 do Livro dos Espíritos, perguntando-nos se seria justo utilizar os recursos da terra sem falar ipsiléteres, o que o texto pergunta, mas sendo este o conteúdo, ele nos fala que o uso é proporcional à proposta. E para que não perca exatamente as mesmas palavras, para que não nos venhamos a equivocar no conteúdo, pois que tem a ênfase principal da conversa desta noite, ele diz exatamente o seguinte, questão 711, o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Olhe a resposta. Este direito é uma consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Então, amigos, é direito utilizar os bens da terra? Sim. O problema é o dinheiro? Não. O uso que nós, como a qualquer outro bem, venhamos a dar a ele, é o que importa. No processo reeducativo, o mal está em nós. Pois que se isto é algo caro para todos, aprendamos a repartir. Mas que se eu tenho a riqueza, se veio para mim ou para você a riqueza, este não é o problema de recebê-la, é o problema do uso que venhamos a dar. Pois que este Senhor poderia, na oportunidade que teve, o senhor Cardoso eu me refiro, na oportunidade que teve de fazer justiça a um funcionário que a sua memória não lembrava que era um de seus asseclas ali, na sua frente reencarnado, era apenas mais um funcionário. Ele poderia ter sido justo, não poderia? Ele não precisava nem ter dado as sobras de sua mesa. Ele nem precisaria ter dado nada mais do que o justo, mas optou por continuar agindo como há séculos atrás, nos diz o Espírito. Agia, opção dele. Cabe a ele
não a nós. Cada um age conforme quer. Cada um planta a sua própria desdita. Não é isto? Então, falando aqui do que diz Kardec, e quando ele fala que esse direito, o direito de uso dos bens que tanto buscamos na terra, ele nos fala que esse direito é uma consequência da necessidade. Então, se não está no seu planejamento, ou seja, se não é uma necessidade de completar nesta encarnação o uso daquele bem tal ou qual, para que se preocupar? É claro que o sabor das coisas para nós, espíritos que ainda estamos aprendendo a espiritualizar-nos, é muito grande. Sabemos que sim, não podemos ser hipócritas, mas nos cabe, amigos, aprender finalmente que existe uma palavrinha chamada necessidade. E é esta palavrinha que importa as nossas consciências. Importa perseguir a necessidade e não aquilo que extrapola, e não aquilo que vai além da mesma, que é o quê? O supérfluo, não é? E que nos falam os Espíritos, quando no próprio Evangelho nos é dito que o rico pode, apenas aliviando o excesso das migalhas de sua mesa, matar a fome daquele que pede. Isto é uma forma de desprendimento das algemas que construímos, amigos, através destes tantos séculos, onde reencarnação após reencarnação aprendemos no exercício da proposta de espiritualizar-nos o caminho para Jesus. Mas Kardec, e pergunta sobre deste necessário que eu acabei de falar, na questão 716, e fala: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades, então, em nossa organização? Sim. Mas o homem é insaciável? A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização. Mas os vícios alteram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Mais uma vez, estamos nós deparados com o roteiro: eliminar aquilo que não é real, de necessidades que estão inscritas dentro de nós. Pois que todos nós sabemos da nossa proposta nesta vida. E para quem duvida, em casa, pergunte-se a si próprio, na intimidade de seu travesseiro, à noite, quando apenas estamos sós nós, eu, o travesseiro e Deus. Pergunte-se:
Mestre, como Paulo, que tinha Jesus vivendo nele antes dele mesmo, que devo fazer? Para onde devo seguir? Mostre-me, pois que preciso de ajuda. Dito por Jesus, escrito por Kardec. Olhe para dentro de si. Amigos, busquem dentro de si. Como disse o texto, está inscrito as nossas necessidades reais, de forma a que possamos manter-nos nos trilhos. E, a exemplo de Leonardo, possamos começar a quitar nossas dívidas muitas, de tempos que ignorávamos, ou não queríamos, ou apenas nos virávamos as costas para a proposta de transformação íntima. Não é isto? Assim, amigos, cabe-nos analisar, cabe-nos buscar esta força através do estudo, da fé pouca que temos nós, mas que está em nós. Fé para lutar contra os impulsos que crepitam em nosso ser. Fé para, vivendo na matéria, sejamos realmente passageiros deste caminho. Não é isto? Não é o que aprendemos? Não é o que Jesus falava para nós mesmos, talvez, quando esteve aqui na terra, e que os Espíritos que compadecem-se de nós nos lembram quando a dor é superior às nossas forças e nós dizemos: não aguento, por favor me ajude. Não é isso que nos é dito? Busca, esforça-te, e uma vez precisando, eu te darei a mão. Mas que, mais uma vez, a humanidade, representada por nós também, duvidamos e nos precipitamos nas afrontas do dia a dia contra nossos irmãos ou contra a nossa própria consciência. E quer ver que eu estou certo? Experimenta alguém pisar no seu pé. Experimenta alguém trombar com você de uma forma que você não goste, ou que lhe cruze os caminhos nas estradas, ou que lhe diga em perturbação alguma palavra que você se pergunte: por que você falou isso comigo? Sonde. Amigos, a sua consciência me diga se nós já estamos preparados para agir como estes trabalhadores que nos orientam. E se for igual a mim, vocês estão com um problema danado.
pois que reconheço que eu, de minha parte, também sou um aprendiz, e que estou exercitando aqui a paciência, a disciplina, os valores que confesso ainda não ter, mas que preciso, para que possa ser digno dos mecanismos de progresso na terra, como é o caso da riqueza. Amigos, convençamos-nos que no mundo material, ter a matéria, ter as posses, ter a riqueza cobiçada por todos, inclusive por nós, é uma prova das maiores. Como ter a beleza também, e neste ponto, ainda bem que este problema não tenho, como diz minha filha. Então, amigos, estamos nos preparando para dias em que seremos apenas testados. Apenas nos será dado aquilo que pedimos. Então, olhe lá. Cuidado com o que você pede, porque grande chance de ser atendido. Porque não quero eu ter a riqueza, a opulência, a beleza, as oportunidades de contentamento. A pergunta é: você aguenta? Você aguenta o tranco? De ter tudo o que todos querem e ainda assim não equivocar-se com o egoísmo, ainda assim agir como a mãezinha do Evangelho que ensina a sua filha a coser suas próprias peças para levar aqueles órfãos. É assim que você vai agir? Então é bom estar preparado. É bom estar pronto para o que vamos pedir. Nos mundos superiores, nos mundos onde estão aqueles espíritos que já passaram pelo cadinho das provas ásperas que nós estamos passando agora, a distribuição das coisas é muito mais igual do que a polarização da terra. Este é um traço de nós outros. Este é um traço respectivo a nosso perfil de seres egoístas ainda. Então, a próxima vez que vermos um rico passando em sua carruagem, saibamos nós que antes de julgá-lo, ali vai um irmão em prova. Prova essa que talvez, no lugar dele, não fôssemos nós tão bem-sucedidos como talvez ele venha a ser. Não é isso? É o outro lado da moeda, que coaduna, amigos, com o necessário exercício da postura mental digna, a exemplo do que buscou Leonardo quando pediu aumento de salário. Ele queria viver na noite, ele queria gastar com valores equivocados,
ou queria apenas trazer o pão para a sua mesa? Sejamos nós os Leonardos, que buscam o que é justo, em vez de buscar o supérfluo, que mesmo para nós que não temos, ou que temos, não importa. Supérfluo é supérfluo. Porque o livro dos Espíritos não diz aqui a proporção deste supérfluo. Ele apenas diz que é um excesso. E se nada temos, amigos, para dar, se nada temos a oferecer àquele que chora, venhamos a oferecer as outras riquezas que temos e que guardamos para nós. O nosso tempo é uma riqueza. A nossa palavra. Pergunte ao mudo quanto vale a palavra. O nosso afeto. Pergunte a alguém que viva só, na intimidade da sua casa, buscando alguém para conversar. Quanto vale um amigo? E isso existe. Haja vista o número de suicídios crescentemente no mundo, de forma que a Organização Mundial da Saúde estabelece como epidemia. Ao subir aqui pela santa instituição espírita que estamos, está lá, Outubro Amarelo. Não é à toa, não. Pergunte a quem não tem. O que você tem? Se isto que é guardado atrás da porta, como se não fosse algo importante, pergunte a ele quanto vale. E saberemos então que o Cristo, quando nos fala do óbolo da viúva, por exemplo, de que aquele ato de deixar ali tudo que ela tinha no gasofilácio, pergunte a ela quanto lhe valeu. Disse aos seus discípulos que, em verdade, aquela atitude dela foi muito superior a todos aqueles que com ela estavam dando altas fortunas de doação. Uma moeda. Pergunte a ela quanto lhe valeu aquele ato. Da mesma forma que nos estranharia de, como dizem os Espíritos para finalizar, que é bem fácil encontrar no mundo espiritual aqueles que nos eram em situação muito inferior à nossa. O mendigo, que a minha amiga falou no começo da explanação, pois que há mendigos que foram reis e estão aqui aprendendo a humildade. Há pessoas equivocadas em nossa família que estão aprendendo a agir de forma cristã, como Leonardo, que era pessoa inteligente e que, por decreto de sua consciência, sofreu uma redução intelectiva e reencarnou como pessoa humílima, pedindo apenas a correção da sua experiência anterior. Então, amigos, agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer aqui uma reflexão que para mim foi muito importante. E passo a palavra à casa e fico à disposição para qualquer questionamento. Que a paz de Jesus esteja sempre.
pensar sobre esta pergunta interessante. O que é mais fácil, ganhar dinheiro ou gastar dinheiro? O que vocês acham? Eu acho que já vai ganhar, porque quando a pessoa não tem algo, ela não vai ter com o que gastar. Por isso que eu acredito que Deus sempre nos dá aquilo que é permitido, para que não possamos, às vezes, sacrificar até mesmo uma encarnação por conta dessa questão. Pois é, que resposta interessante. Alguém gostaria de contribuir? Vamos então conversar um pouquinho assim, pelo que me veio à mente, né? Já reparou que às vezes queremos tanto ter e na vida parece que a oportunidade de conquistar nos é tão difícil e outros parece que tudo tem e que agem de uma forma assim tão aparentemente irresponsável e que se fôssemos nós utilizaríamos para tantas coisas boas, não é? Mas será que gastar também não é um pouquinho difícil? Vamos pensar. Recentemente eu recebi no meu WhatsApp, não é? Todo mundo tem, vamos falar assim desse veículo, um vídeo que eu achei interessantíssimo. Vocês devem ter visto um senhor, um jovem senhor, que ganhou aí um prêmio da loteria, muito jovem, milhões, falava ali de 30 milhões, e que em 5 anos depauperou-se de forma tal que aos 40 não tinha praticamente como sustentar-se. Que tal? O que é que vocês me dizem desta? Sem querer fazer aqui qualquer crítica ou avaliação se ele fez bem ou mal, porque estava aí dentro das limitações dele, não é? Mas aí eu pergunto, sempre teremos equilíbrio? Equilíbrio, amigos, para gastar direito? Pois que no final do vídeo ele fala: minha mãe precisava de uma casinha e eu tinha milhões. E hoje ela continua precisando da mesma casinha. Que tal? Então, talvez nós não saibamos como gastar. E para aquele que não sabe, é melhor não ter. Talvez, não é? O que vocês acham? Tá respondido? Oi? Eu tenho certeza. Tem certeza, né? Então, ponto para casa. 1-0 aqui. Alguém mais gostaria de conversar, dividir, não é? O que conversamos aqui nesta noite? É assim mesmo. A língua fica batendo, mas coragem ali, ó. Entender mais sobre a questão dos vícios, né? Porque quem tem, muitas vezes, usa essas postas para fazer os seus vícios, sua vida, né, carnal. Falar sobre os vícios, não é? Meu amigo, a relevância dessa pergunta é enorme. Porque não somos nós os viciados do passado? Não somos nós, não estão aqui, não estão olhando para mim agora e não estão olhando para vocês agora. Os mesmos que faliram, de forma, às vezes, como dizer, retumbante na vida. Então, os vícios, um sinônimo muito bom para os vícios
é o hábito. Porque onde estiver nossa riqueza, lá estará o nosso pensamento. Não é assim? Então, se minha riqueza está no jogo, lá estará meu pensamento. Se minha riqueza estiver no sexo, por exemplo, desenfreado, equivocado, libidinoso, lá estará meu pensamento. Onde houver o equívoco, lá estarei eu vivendo o meu hábito. Porque o que é o hábito? É o script que nós temos fixados na alma, para que quando a oportunidade chegue, sem precisar pensar muito, eu vá lá e ajo daquele jeito. Quer que eu prove? Vou provar. Aquilo que estamos acostumados a fazer todos os dias repetitivamente, como por exemplo, acordamos, escovamos os dentes, tomamos café, tomamos banho, nos enxugamos depois do banho. Vocês já repararam que praticamente a gente faz da mesma forma? Oi? A gente usa a mesma mão para fazer aquilo, a gente se enxuga talvez do mesmo jeito, vamos para o trabalho pelo mesmo roteiro. Por quê? Função cerebral. Como é que se diz? Poupar energia, que é a lei de progresso agindo no nosso corpo, na nossa máquina de carne, na nossa roupa temporária. Lembra que nós nos acostumamos a tudo? Então, o script, o hábito, age de uma forma automática. Então, se estamos sujeitos àquela situação que nos estimula aos nossos sentidos, o que acontece? Hábito. Aquilo vem à tona, pula de nós. Quer que eu prove de novo? Vou provar. Aquele que vem para o centro, ora e não busca a transformação de seus apetites, quando dorme e quando a máscara que ele pode utilizar na vida de relação não acontece, o que acontece, gente? O mundo espiritual não tem mentirinha, não. Você é o que é. Você mostra o que é. E aí o que acontece? Você vai atrás daquilo que lhe apetece. Se é o jogo, vai para o jogo. Se é o apetite sexual, você vai atrás. Sem véus. Sem... Não é? Não é assim? Então, isso é o vício. É o hábito. E nós estamos aqui a agir como Francisco Cândido. Um exemplo notável que nos falou através dos conselhos de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Não é? Então, amigos, estamos aqui nos disciplinando, nos disciplinando, nos disciplinando. Porque como ele sabe, nós somos muito frágeis. Todos nós somos muito frágeis. Eu sou muito frágil. Como ele, que é Francisco, tira o Fran, vira um cisco. Dizia ele, Edivaldo, não é assim? Então, aí são os vícios. Aí estão os nossos vícios, em nossos hábitos desenfreados, que não podemos esconder de Deus, mas que podemos trabalhar hoje. Amigos, desgastá-los, vencê-los pelo cansaço e adquirir novos scripts, novos hábitos. Por isso que precisamos perseverar. O negócio é ruim, aí que eu vou mesmo.
Para quê? Para me reconquistar e gravar no peito, no coração, na mente, no espírito, aquele novo hábito que no futuro será uma virtude e não um vício. Espero ter respondido. Ainda tem tempo? Temos aí? Eu adoro. Se alguém quiser. Mais uns 3 minutinhos. Os 3 minutinhos dá para fazer 2 perguntas aí já. Agora há pouco, eu estava conversando com uma amiga que foi o motivo do meu atraso. E daí ela comentando que ela está numa fase de separação, de divórcio, e o marido cortou até o dinheiro da alimentação da casa. E ele deixou o carro aberto e o ladrão foi lá e pegou a bolsa dele, contendo R$2.000, talões de cheque, cartões, enfim, tudo. Aí eu falei assim, nossa, mas há pouco ele não tinha o dinheiro para fazer as compras de casa. Aí ela, mas eu disse para ele que Deus castiga. Eu falei, não, Deus não castiga. Deus é justo e misericordioso. O que você fala a respeito? Eu acho que não devia andar tanto dinheiro no carro. Vamos lá. Que coisa interessante, não é? Não pensemos nós que foi algo bom o que aconteceu com ele, porque infelizmente as perdas são sempre ruins, não é? Principalmente para quem não tem. Mas tudo que acontece na nossa vida é lição. Tudo que acontece na nossa vida é oportunidade de aprendizado para aquele que tem olhos para ver, para aquele que tem ouvidos para ouvir, para aquele que quer aprender. Não é assim? Então, esta experiência pode servir para ele, quanto para nós todos, como um alerta para buscar a justiça, amigos. A justiça, com J maiúsculo. E tentar viver as nossas vidas sem dar motivo para que a lei de reação haja. Porque vejam bem, amigos, Deus não quer o nosso mal. Deus é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele quer o nosso bem sim. Mas nós armamos a arma e colocamos direcionada para nós por causa dessa palavra, justiça, com J maiúsculo. Então, se a lei de reação da consciência nos fere, é porque demos motivo para ela. Porque Deus não é justo? Como é que Ele vai tratar um de um jeito e vai tratar o outro de outro? Ah, não, porque o outro era do primeiro casamento e agora eu sou do segundo? Não, não existe. Tudo é filho, tudo é irmão. Então, como última observação, precisamos nos preparar para receber aquilo que pedimos. Todos nós pedimos paz, mas nos preparamos para a paz? Todos nós pedimos os bens, mas nos preparamos para os bens? Fizemos nós por merecer, pela vida abundante, que foi o tema desta noite? Já temos, amigos, a vida abundante já está em nós, independente do formato do ouro que nos reveste. Porque a vida é material, mas somos seres espirituais, vivendo o perfil de que precisamos para crescer.
Então, mais uma vez, deixo-me à disposição da casa e agradeço a oportunidade de reencontrarmos. Muito boa noite.